Olá pessoal, uma aula para vocês sobre isomeria. Isomeria é um fenômeno pelo qual nós vamos verificar a existência de compostos que são diferentes, mas que apresentam a mesma forma molecular. Então nós temos aqui como conceito, pode existir substâncias diferentes com a mesma forma molecular. Esse fenômeno se chama isomeria. Iso vem de igual e mero de partes, então são compostos que apresentam partes iguais. Portanto, substâncias com a mesma fórmula molecular que apresentam propriedades químicas e físicas diferentes são chamados de isômeros. E esse é um caso muito comum que ocorre entre os compostos orgânicos. Bem pessoal, aqui nós temos os dois exemplos, o álcool etílico e o éter dimetílico. Nós vamos verificar que esses dois compostos, eles possuem a quantidade de carbonos e hidrogênios e oxigênios iguais, C2H6O. Porém, vocês vão verificar, apenas olhando a fórmula estrutural plana, que há uma diferença na maneira com que as ligações entre os átomos ocorrem. Então, a existência de dois compostos, ambos com a mesma forma molecular, é explicada pela diferença na estrutura molecular, como nós podemos ver no exemplo. Há mudanças apenas na distribuição dos átomos na molécula, ou seja, no modo como elas se ligam. Essa mudança na estrutura como elas se ligam confere a esses compostos uma mudança muito grande em relação a propriedades físicas como ponto de fusão, ebulição e densidade, e propriedades químicas que é a reação que eles têm de maneira diferente frente a um outro reagente. Então, como se divide a isomeria? Ela pode ser tipo plana e espacial. A isomeria plana é aquela que os isômeros são reconhecidos, identificados e diferenciados pelas suas fórmulas estruturais planas. Ou seja, quando você verifica, como no exemplo anterior, a fórmula estrutural plana escrita, só em olhar para elas, você já percebe a diferença na forma como a estrutura se formou. A diferenciação é visual, através da posição de certos grupos, ou da insaturação, de dupla ou tripla ligação, e de tipos de cadeia, como se são cadeia aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, e o tipo de função. A gente diferencia uma função da outra pelo grupo funcional presente. Assim a gente vai dividir a isomeria na realidade em 5 tipos. Primeiro nós vamos apresentar 3. A isomeria de cadeia, a isomeria de posição e a isomeria de função. Em seguida nós mostraremos a metameria ou isomeria de compensação e a tautomeria. Pois bem, vamos verificar agora cada tipo de isomeria plana. Essa primeira isomeria plana de cadeia. Então, os compostos pertencem à mesma função e diferencia no tipo de cadeia carbônica, aquela classificação que nós fizemos, se é aberta, se é fechada, se é normal ou ramificada, se é saturada ou insaturada. Então, aí eu tenho dois exemplos, o butano e o metilpropano. Nós podemos verificar que todos dois possuem a mesma forma molecular, C4H10, não é verdade? Porém, o que diferencia um do outro é que a gente olhando a estrutura pronta, a fórmula molecular ali está presente e a sua fórmula estrutural, nós conseguimos verificar uma diferença na sua fórmula estrutural. A primeira é uma cadeia aberta, porém normal, eu só tenho carbonos primários e secundários. O segundo é uma cadeia aberta, mas ramificada. Então a diferença está em quê? O fato de que uma estrutura é normal e a outra é ramificada. São compostos diferentes. Olá pessoal, isomeria plana de posição. Como o nome diz, é a posição de algo. O que pode ser? Bom, tanto pode ser um grupo funcional,
quanto pode ser uma insaturação. No exemplo que nós temos nesse slide, nós temos o posicionamento da hidroxila, o OH, que diferencia o propanol 1 ou 1-propanol do propanol 2 ou 2-propanol. Verifique que todos dois são C3H8O, ok? Enquanto que nós teremos o que? O grupo OH ligado ao carbono de número 1 e o grupo OH ligado ao carbono de número 2. Então vamos lá. A isomeria plana de posição. Os componentes pertencem à mesma função e diferem na posição do grupo de átomos, como eu acabei de explicar, ou na posição de uma insaturação, dupla ou tripla ligação, ou na posição de uma ramificação, onde eu poderia ter, né, a posição também de um radical. Lembra dos grupos radicais? Metil, etil e assim por diante. Aqui nós temos mais um caso de isomeria plana de posição. Nesse caso eu tenho o buteno 1 e o buteno 2. Aqui nós não temos mais um grupo funcional, mas sim uma insaturação, né? É o posicionamento dessa insaturação que vai diferenciar um do outro. Quando a gente faz a numeração da cadeia principal, nós percebemos que no primeiro exemplo ele fica entre o carbono 1 e 2. Nesse caso nós temos uma sequência aí de carbonos, né? Mas que a dupla ligação estando entre 1 e 2, eu pego o menor número que é 1 e eu terei dessa maneira o buteno 1. Ao passo que no caso 2, buteno 2, a minha sequência de carbonos, ele se apresenta entre o carbono que? Entre o carbono 2 e 3, tendo como menor número 2, buteno 2. Verifique que ambos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturadas e normais. A diferença agora não foi na característica da cadeia, e sim na posição de uma insaturação. Isomeria plana de função. Os componentes pertencem a funções diferentes, mas verifique que continuam com a mesma fórmula molecular, por isso são isômeros. C3H6O. Você pode verificar que são compostos que possuem a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, porém de funções diferentes. No primeiro, eu tenho o grupo funcional C-O-H. O grupo funcional do aldeído. Então, é um aldeído, cadeia aberta, saturada. Ah, mas tem essa dupla aí. Não, a dupla, para ser insaturada, é entre um carbono e outro carbono. Dupla de carbono com oxigênio não interfere, continua saturada. E cadeia normal. O outro é uma cetona. É esse grupo aí, C-O, separado por dois átomos de carbono. Então eu tenho o propanal, um aldeído, e uma propanona, uma cetona. É comum casos de função de isômeros que ocorre sempre entre aldeídos e cetona, álcool e éter, e ácido carboxílico e éster. Esses são os mais comuns casos que a gente costuma encontrar de isomeria plana de função. Isomeria metameria, conhecida como isomeria de compensação. É um tipo especial de isomeria plana em que os compostos diferem quanto à posição de um heteroátomo. A diferença entre os compostos está na posição do heteroátomo oxigênio. Então a gente vai verificar aí que, se você prestar bem atenção na estrutura plana dos compostos, o oxigênio ele apenas muda de lugar. Ele, no primeiro caso do metoxpropano, ele se encontra entre o carbono 1 e o carbono 2. Já no etoxetano, ele se encontra entre o 2 e o 3. Então, quem mudou de posição foi exatamente o heteroátomo, o oxigênio.
É essa a diferença. Porém, todos dois possuem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. C4. Quantos hidrogênios? 3 e 2, 5. Mais 3 e 2, 5 do outro lado, ali no etoxetano, C10O. Ok? Isso ocorre também entre os ésteres. Nesse caso, nós estamos vendo o exemplo em éteres. Por último, e não tão importante quanto os outros, bastante importante sim, tautomeria. Um outro tipo especial de isomeria plana. Nesse caso, os compostos diferem quanto à função. Então, nós vamos ver nesse caso aí, ó, o que ocorre sempre entre enol, que é quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono com dupla ligação, se transformando em aldeído. E isso acontece quando eu tenho dois átomos. Se eu tiver em 3 átomos, ele se transforma em cetona. O que acontece aí é que eles existem em equilíbrio. Um composto não existe sem a presença do outro, pois o que ocorre aí é a transferência da dupla ligação central para o oxigênio, com a expulsão do hidrogênio que estava ligado ao oxigênio lá para a extremidade, corrigindo a falta desse hidrogênio. Então eu terei o tempo inteiro o quê? Etanol, etenol, que é um enol, transformando em etanal, que é um aldeído. Parte dos aldeídos se converte em enol através da migração de um átomo de hidrogênio na molécula, estabelecendo um equilíbrio dinâmico entre aldeído e enol, chamado equilíbrio aldoenólico. Para finalizar nossa aula, nós temos aí o caso de tautomeria que ocorre entre um enol e uma cetona. É quando eu tenho 3 átomos de carbono presentes no enol. Então, tautômeros, isômeros nessa condição. O fenômeno de convenção de um tautômero em outro recebe o nome de tautomerização. Ocorre com outros compostos, como cetonas também. E aí estamos com o exemplo de quando ocorre com as cetonas.